bem-vindo, estamos de volta ao podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo, né? E a gente cumprindo, né, com a nossa obrigação de estar sempre trazendo assuntos importantes, a gente vai debater hoje, vai conversar, né, com uma colega, amiga e que está junto, né, com a categoria médica no grande movimento que é a mobilização dos cirurgiões dentistas e dos médicos lá em Brasília. Eu estou falando aqui da nossa amiga cirurgiã dentista, diretora de imprensa do Sindicato dos Odontólogos aqui da Paraíba, né? E também membro do Conselho Fiscal da Federação Nacional da Odontologia, doutora Anarda Gurgel. Então, muito bem-vinda, Anarda, nesse nosso podcast, nesse nosso bate-papo, né? Um abraço aqui logo de entrada para nossa amiga Joana, que vai estar com a gente lá em Brasília, a guerreira. E é isso. Dia 26 e 29, a gente tem um compromisso importante, né, em Brasília. Então, Anarda, passa para a gente aí primeiro assim, quem é a Anarda, onde se formou, se é paraibana, porque as pessoas que gostam de conhecer os nossos entrevistados. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui nesse momento tão importante, tanto para a odontologia como para a medicina. É um momento ímpar, diferente. Nunca se ouviu falar num movimento que teve Nacional, tanto engajamento, né, nacional, muita participação. E é uma alegria saber que as profissões estão renascendo nesse sentido de lutar pelos direitos. Isso. Né? Isso é muito bom. A gente está sentindo um movimento a nível nacional crescente. Crescente. E eu sou formada na UFPB, tenho 27 anos de profissão já. Já? Já. Eita! Pois é, já fiz vários cursos, participei de vários congressos, sou especialista em endodontia, que é tratamento de canal. Tenho vários cursos na área de estética dental e fiz recentemente uma pós-graduação em harmonização orofacial. Mas a prática clínica, que é uma paixão muito grande na minha vida, está sempre paralela, é uma questão assim quase genética, que é a luta pelos direitos, né? Combater as desigualdades, combater as injustiças. Desde a universidade já tinha essa Nem tanto, mas foi mais depois que eu me deparei com o mercado de trabalho. Que é uma coisa que é muito endeusada durante a graduação e quando a gente chega no mercado se depara com muitas dificuldades, né? Principalmente para quem não veio de um berço já assim, tinha uma coisa programada, né? Essa realidade da odontologia e da medicina hoje estão muito próximas, né? Porque a gente trabalha na área da saúde e a gente percebe assim que a desilusão, né, com relação a esse glamour que se tinha das profissões, né, da área da saúde como um todo, né, eles estão deixando de existir, né, primeiro, né, por uma falta de respeito dos gestores. Exatamente. Porque antes eu tenho certeza, né, que não era dessa forma, assim, um médico, um odontólogo, um enfermeiro, né, fisioterapeuta, assim, todos os profissionais de saúde, pela importância dele na vida das pessoas, era muito mais respeitado. E principalmente, né, pelos políticos, os gestores que queriam ter bons profissionais na sua cidade. E que a gente não está vendo isso hoje. Não está vendo. Você vê que uma lei de 1961, né, que é o nosso piso, há 6 décadas aí tentando ser implantada nos municípios e muitos gestores simplesmente não dá atenção, desconhecem a lei. Eu já né? me deparei com um gestor que olha para mim e disse, essa lei não existe. Como assim? Gente. Mas então é um desrespeito absurdo. E, assim, o mercado também está desfavorecido pelo grande número de faculdades, né? Profissionais, assim. Cerca de 700 faculdades de odontologia no Brasil.
mais de 420 mil dentistas. Então, assim, já vi pesquisa apontando que é o país com o maior número de cirurgiões dentistas. Então, assim, que É mercado é esse que impressionante. vai acolher esses É, profissionais? Né? Muito difícil. eu até assim, fiquei feliz porque hoje eu tomei conhecimento que houve uma aprovação no Congresso, né? O Ministério da Educação proibiu, né, os Sim, cursos EADs na área da saúde. Quer exatamente. dizer, é um absurdo. Pois é. É um absurdo até se falar Se nisso, pensar se nisso, pensar nisso, né? Mas porque assim, foi necessário que houvesse articulações políticas para barrar, né, uma ideia dessa de dessa. achar que um profissional na área da saúde, como médico, como odontólogo, como enfermeiro, Uhum. possa se formar à distância, À distância. né? Eu, particularmente, eu já trabalhei em setores que eu acompanhava estagiários, por exemplo, e eles passavam 5 anos fazendo o curso e, mesmo assim, chegavam para mim com uma defasagem de aprendizado Não, gigantesca, entendeu? os cursos, Pagando caríssimo. Tinha faculdade que eu nem sei quanto é que estão pagando hoje, mas, por exemplo, R$ 3.500 na época que eu perguntei. Gente, não tem tem município que nem paga nem isso. paga isso, É, né? é. Tem duas questões, né? Tem a questão aí salarial e a questão da experiência, do manejo da clínica que o estudante está saindo, muitas vezes com uma bagagem pequena, É. né? Isso a gente vê em todas as profissões da área da saúde, né? E cada vez ficando mais evidente que os profissionais que estão sendo formados, eles não estão preparados para atuar no mercado, né? Vem com a deficiência enorme, Uhum. né? E isso por mais que a gente demonstre, né? Visando justamente a necessidade de investir na qualidade do ensino e não na quantidade, né? Uhum. Como a gente vê que a política hoje é quantidade. Eu quero quantidade para dizer que tem muito médico, né? Que tem, você falou aí, 700 escolas de É. odontologia, Aham. nós temos perto já de 400 na área médica. Então, Pois assim, é. é uma falta de compromisso, né? Com a questão da saúde, porque nós somos, né, profissionais de saúde e fazemos parte, né, da linha de frente do Pois é. E atendimento. a falta de estudo de impacto desses profissionais gera essa defasagem salarial, a exploração, E vai né? mexer no mercado de A trabalho, né. falta de reconhecimento profissional e tem É profissional tudo uma cascata de pagando para trabalhar. para trabalhar, uma É, cascata de efeito, é. né, sem aposentadoria, vínculos precários, isso tudo, né, vamos dizer assim, faz parte daquele rol de de justificativas, né, para que a gente busque essa atualização da lei que você fez a referência, né, uma Exatamente. lei de 61, Uhum, né, onde ela estabeleceu um piso, né, com base no salário mínimo da época uhum. e que agora a gente tenta resgatar isso, né, para poder aplicar tanto no serviço público como no privado, Privado. né. Uhum. Pois é. Essa lei, né, que a gente está falando, ela é a lei, né, lá de 1961, mas o projeto de lei que altera essa lei, ou seja, que atualiza essa lei, que faz com que ela seja modificada, não na sua essência, mas assim, traz algumas novidades, como a questão do reajuste, né, Uhum. anual, garantido reajuste Isso. anual, Uhum, esse PL 1365 de 2022, né? uhum. Qual é a expectativa, vamos lá, assim, eu sei que eu vejo, né, na internet, eu vejo, né, que os odontólogos estão muito mobilizados. Estão, Estão estão, é muito verdade. mobilizados. E aí, qual é a expectativa para essa aprovação da lei? Olha, a gente está diante de um cenário bem diferente. Eu penso que a odontologia acordou, né, para questões, mas precisava estar acordando realmente, porque foi preciso alguns colegas chegarem ao fundo do Poço. poço para que a odontologia acordasse. Por exemplo, a gente tem relatos lá no sindicato de
dentistas aposentados indo pedir auxílio para comprar remédio, auxílio para comprar uma cesta básica, entendeu? No grupo, na página da internet do pessoal do Dentista do SUS, que estão muito bem conduzindo também de forma paralela o movimento, tem um relato de uma dentista de 67 anos, da área ribeirinha, que ganha R$ 1.800 por mês, entendeu? Vai de balsa trabalhar. E no relato dela lá, ela fala que no dia lá não tinha como é que diz? O ônibus para ela voltar. E ela estava chorando, assim, uma coisa absurda. É inimaginável a gente ter São um curso, situações realmente assim que... passar por um curso tão complexo, né, como é a odontologia. Quer dizer, as pessoas... Só atrapalhando um pouco teu raciocínio. As pessoas assim... Mas a profissão da área da saúde, né, é uma vocação, né, você tem que trabalhar por amor. Não é isso. Não tem como. Não se pode confundir as coisas, né? Tem muita gente adoecendo porque na odontologia os colegas precisam ter 2, 3 empregos para poder Também, sustentar, né, a família, né? Não tem como. Então, assim, são situações que muita gente não conhece, mas é uma imensa parcela da categoria que trabalha para o SUS, né? E estão diante dessas condições. Aqui no nosso estado, assim, a realidade dos médicos, né, é ruim também, porque quando a gente vê esses concursos sendo abertos, o salário que eles colocam é um salário extremamente indigno para a profissão, né? E querem encher o restante com propostas de auxílio plantão, Sim. né, de gratificação diária, ou seja, um monte de penduricalho que a pessoa não se aposenta mesmo. E eu estou falando assim de cidades grandes, né? De cidades grandes, né, da nossa região metropolitana. No próprio estado da Paraíba, né, o médico hoje ele se aposenta, né, com praticamente metade do seu contra-cheque. Então, não, o médico ganha 15, 12, mas assim, quando você vai para a aposentadoria dele, fica ali R$ 4.800. E essa realidade ainda é pior na odontologia. Tem muita gente se aposentando com R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800. Porque vocês não têm o adicional de representação, que no caso da categoria médica tem. Então, o vencimento é esse mesmo, 1.600, 1.800, é o vencimento básico. Aí nós temos o adicional de representação, que vocês não percebem, e aí vem as gratificações que acabam sendo esquecidas na hora que a pessoa mais precisa. Mais precisa, né? Pois é. Anarda, essa Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, ela aprovou em novembro, né, uma proposta que fixa o piso salarial, né, diferente da proposta do Senado. Porque tem que explicar que são 2 projetos. São 2 projetos. Né? O 765 de 2015 e o 1365 de 2022. Engraçado que são de 2 paraibanos. Né? 2 paraibanos. Uma paraibana. A gente fica um pouco vaidoso com essa situação. A gente fica vaidoso. E por isso que é a nossa responsabilidade como dirigentes sindicais, né, de cobrar desses nossos representantes. No caso, aí eu falando da senadora Daniela Ribeiro, que é o 1365 e o 765/15 é Benjamin Maranhão. Benjamin Maranhão. Então, assim, são valores diferentes, mas muito porque foram em momentos diferentes. O 365, ele veio para dar uma atualizada, né, em alguns itens que o 765 não daria competência. Então, é um valor um pouco maior que justamente foi um cálculo mais recente. E assim, a gente está trabalhando com os 2. Porque andar mais rápido, né? Aí, no 765, já houve vários PLs apensados e já tem um também, que é o 1507/22,
que ele tem o mesmo texto do PL 365 do Senado, e a gente está pedindo aos parlamentares que levem para frente esse que está com esse apensamento, entendeu? Porque traz um texto mais completo. Mas que assim... Abordando os servidores públicos. Porque é aquele cuidado, né, que a gente tem que ter, e aí eu vou fazer referência aqui a uma outra categoria, mas que serviu até de estopim, né, para que os cirurgiões dentistas e os médicos acordassem para essa realidade que a gente está tentando transformar ela de forma concreta, né, que são os nossos colegas de plantão, os enfermeiros, né, que trabalham muito, né, que têm uma jornada extremamente exaustiva, né, e que conseguiram aprovar um piso, mas não tiveram assim, o cuidado, e chegou até para avaliação do próprio Supremo Tribunal Federal, né, ou seja, que até modificou, né, o que eles queriam em termos de remuneração. Mas, assim, o fato é que eles têm um piso agora e que, na hora da discussão ou na hora de uma ação judicial, a lei, ela prevalece. Então, o piso do enfermeiro, do técnico de enfermagem é e tem que ser respeitado, e a gente defende isso. Então, isso demonstra que na hora que uma categoria se une, né, e no caso agora são duas, os médicos e cirurgiões dentistas, né, a gente tem muita força. Tem. Né? Tem. A gente já sentiu isso, eu percebi assim, pela adesão, né, multipartidária. Né? Você tem parlamentares da esquerda, parlamentares da direita, parlamentares do centro, né, que estão nos apoiando. Porque o médico e dentista são as profissões mais antigas da área de saúde. A gente tem uma abrangência muito grande, conhece muita gente da comunidade. Então, o pessoal gosta muito da gente, do trabalho que a gente faz. O nosso trabalho, ele está ligado diretamente, né? Ou seja, à população. Exatamente. Né? E aí, para a nossa realidade do Brasil, quando a gente fala de população carente, né, a gente sabe que 85%, quase 90% da população brasileira depende do SUS. Exatamente. E é onde estão os médicos e cirurgiões dentistas. Então, a gente atende a grande maioria da população, né? E por isso, eu acho que os políticos deveriam, e aí um recado para os nossos políticos, né, principalmente os nossos parlamentares paraibanos, né, que nos apoiem, porque lá na frente a gente vai poder anunciar, né, qual foi o deputado que realmente valorizou essa causa, né, valorizou os profissionais do estado da Paraíba. Então, vamos ficar ligados aí nessa nossa jornada lá em Brasília, dia 26 e 29, que a gente vai procurar todos vocês. Pois vai ser visita de gabinete em gabinete, tem reuniões aí já articuladas. A gente quer agradecer, inclusive, aqui de público um vídeo que o senador Efraim gravou, né? Gravou um vídeo dando apoio à nossa luta. Então, assim, é importante, né, que os outros senadores também se manifestem. Não vou nem falar da senadora Daniela Ribeiro, porque ela é a autora da lei. Autora da lei. Do projeto... projeto de lei. Do projeto de lei que altera. Então, assim, Veneziano é uma pessoa que a gente tem um conhecimento e sabe da responsabilidade dele. Não tenho dúvida que os nossos senadores todos vão estar com a causa dos médicos e cirurgiões dentistas, reconhecendo o valor das duas categorias. Os nossos deputados federais, a gente tem certeza que eles vão compreender essa importância. E a gente vai bater no gabinete de cada um para cobrar isso aí. Graças a Deus, eles estão tendo um entendimento, estão tendo um acolhimento de nossas falas, e está sendo muito positivo. Por isso que o movimento cresceu tanto, né? Cresceu tanto. A gente sentiu de perto, foi muito importante a caravana número 1. Aquela que originou, assim. Exatamente. E foi num final de ano, se não me engano, foi em novembro, né? Final de novembro. É um momento assim ruim, porque a gente sabe que os deputados já estão... Mas mesmo assim surtiu um efeito enorme. Pois é. Né? E aí a gente vai trabalhar agora, né, na próxima semana,
O Sindiodonto vai estar empenhado, eu sei que já está, mas assim, vocês estão chegando lá, que dia, são quantas pessoas do Sindiodonto vai levar para essa nossa A caravana? gente continua estimulando os colegas, né? Porque é um evento ímpar, que a gente não tem dados de outro evento parecido, e talvez surja mais alguém, mas tem umas 4 a 5 pessoas com a gente lá em Brasília, para Brasília. Fora as articulações que já tem por lá mesmo, né? Não. O pessoal da caravana, dentistas do SUS, que são muito empenhados. Doutor Hermano do Ceará. Né? O pessoal tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Fez uma política de base muito importante. E eu tenho certeza que esse movimento, essa segunda caravana, e a gente sabe que o movimento, a mobilização está apenas começando. A gente sabe que tem comissões para ser aprovado, mas a gente quer dar vamos dizer assim, quer dar um empurrão grande agora nessa segunda caravana, que a gente sabe que para o ano é eleição, para o ano é um movimento político, a gente sabe que todos os deputados vão estar muito preocupados com as suas bases, mas assim, se a gente conseguir chegar na linha do pênalti, né? Tá botar a bola ali na linha do pênalti, para o ano, quem sabe, a gente faz um gol. Faz o gol. Faz o gol, né, Arnaldo? E vamos todo mundo comemorar. E quem vai mais comemorar com essa vitória vai ser a população brasileira, né, que vai ter profissionais estimulados, honrados, né? Com dignidade para poder estar ali todo dia entregando o melhor trabalho. Já entregam, né, o melhor trabalho. Isso. Mas com reconhecimento, a situação fica bem melhor. A gente aqui da Federação Médica Brasileira, e aí pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba, que é afiliado à federação, a gente tem um número, uma meta a alcançar de 50 médicos representando todos os sindicatos. É praticamente 20 vezes o que a gente levou, né? Ou seja, na primeira vez. Nossa. E isso está, assim, uma mobilização muito forte. Aquele médico da Paraíba que ainda queira ir a Brasília junto com os representantes do Sindicato dos Médicos da Paraíba, pode ligar lá no sindicato, falar com nosso gerente, né? Porque ainda tem uma vaga aberta lá. Olha aí, a oportunidade ímpar. De fazer história. Exatamente. Né? De fazer história, porque assim, a gente está pensando, né, de que essa vitória, ela vai ser importante e vai demorar muito tempo para vir outra. Né? Porque da lei de 61, agora que a gente dando ênfase para essa necessidade, e aí se a gente não conseguir agora, né, cada ano vai ficando mais difícil. O movimento está muito bonito, muito porque tem o pessoal de base que trabalha na ponta, tem as entidades, as federações, os CROs, o CFO, isso, né? Tá dando um apoio assim muito bom. Vale registrar isso. Não é apenas o movimento sindical. Não. Né? São as entidades, né, das suas respectivas segmentos, aí no caso o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Federal de Medicina, né? O nosso presidente Irangalo está muito engajado lá em Brasília, e a gente sabe que Brasília é um centro de articulação política e é onde os conselhos federais atuam com muita força, né? E aí está demonstrando isso, que as entidades estão juntas para que a gente busque o andamento desses projetos de uma forma célere. Eu, particularmente, é a primeira vez que eu vejo um evento com tanto empenho e tanta união das entidades e os colegas que trabalham em ponta. Isso está muito bonito de ver. Está crescendo, né? Isso é importante. Bom, a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento da nossa conversa com a Nada. Eu fico feliz, assim, de poder ter, né, um sindicato muito atuante, que é o Sindicato dos Odontólogos, né? Ou seja, Joana, e agora com a diretoria, que eu tive, inclusive, a oportunidade de participar da solenidade de posse, de ver pessoas bem mais, assim, abrindo, né, a compreensão de que a gente tem que fortalecer as entidades para poder ter um movimento forte. Anarda, eu sei que a gente vai estar junto lá do dia 26 ao 29
a 29 de maio, né? Uhum. E queria que você deixasse uma mensagem aí para os médicos e cirurgiões dentistas, porque agora eu acho que não existe a diferença de categoria, Não, né? não. Eu acho que o que nós temos que pensar agora é um sentimento mesmo de classe da saúde. É. A gente cansou de ser enganado, de ter adicional de não sei o que, adicional não sei o que, que no final, quando a gente mais precisa, só tem aquele salário mirrado no final do mês, Isso. que não dá para sustentar uma família, não dá para Você pagar tem que um. ter 3, 4 vínculos, você corre de um lado para o outro e Pois acaba é, não dando uma boa assistência. exatamente. Né? Então, graças a Deus, o pessoal acordou e está muito bem engajado aí nesse movimento, que é um movimento, assim, diferenciado. Então, não perca a oportunidade, apareça, como eu já disse muitas vezes, coloca a tua assinatura lá nesse momento histórico, porque isso aí vai fazer a diferença na vida profissional de muita gente. É. Né? E a gente não pode estar pensando só na gente, por exemplo. Eu não estou pensando nem tanto mais em mim como profissional médico, mas eu penso nessa juventude, nesses jovens médicos que estão vindo aí, né? Exatamente. Tanto é que o doutor Fernando Melo, que é um jovem médico, vai estar com a gente lá, né? Porque tem que abrir, ou seja, isso que a gente está fazendo agora, que você está fazendo, que eu estou fazendo, né? Que o Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba está fazendo junto com o Sinodonto, é para gerações futuras, Exatamente. né? Para aprender a não se abater diante das Exatamente. dificuldades, porque romantizam demais uma profissão belíssima, mas que quando a gente se depara no mercado de trabalho, é muita exploração, tanto no serviço público como Como no também no privado. privado. Isso aí é outra ala que a gente depois Pode. vai tocar em algumas Alguns pontos. pendências que estão por Perfeito. aí. E assim, a realidade, ela tem que ser dita, né? Ou os médicos e os cirurgiões se unem nesse momento, ou a gente vai ficar sempre reclamando dentro de corredor, dentro de grupo de WhatsApp, porque eu É, nunca vi tanta reclamação em grupo de WhatsApp. Tem que se unir. A hora é essa. é. Chegou a hora, chegou a nossa vez, a gente vai fazer essa história, realmente contar, né, de quem participou e quem esteve junto na luta. Então, Exatamente. Anarda, muito obrigado pela tua presença. Eu que Né? agradeço a A gente oportunidade. fica feliz porque a gente está muito confiante nesse movimento e com certeza você médico, você cirurgião dentista, né? No dia do movimento a gente vai desencadear um grande movimento nas redes sociais. Exatamente. Então fique atento nas redes sociais lá do dia 26 a 29. Toda vez que a gente tiver com um deputado, vamos fazer uma selfie, vamos jogar na nossa rede social e aí você reproduz na sua rede social, marca o deputado. Divulguem, Né? quem não for para o movimento, divulguem, porque a gente vai Conversem, estar lá falem na hora. levando a voz de muita gente. Isso. Né? Então, nesse momento é importante todo mundo se unir nessa voz que vai ficar do dia 26 ao 29 lá. Temos reuniões importantes, né? A Federação Médica Brasileira encaminhou o ofício ao próprio presidente do Congresso, né? Deputado que é paraibano, né? Hugo Mota. Ele, inclusive, é médico. Né? Então a gente espera ser recebido em audiência. Sim, um detalhe que eu esqueci né? de falar. Mas vai falar. O atual coordenador geral de saúde bucal é paraibano também, doutor Edson Ilan. E já soube que tem reunião aí das federações com ele, está mais sensibilizado com a luta aí do piso salarial. Exato. É Quem isso. tem um pouco assim da noção do trabalho do médico, do cirurgião, vai reconhecer tranquilamente, né, da importância da gente ter essa atualização. E a gente não está pedindo nenhuma nova lei. Não. O que a gente pede apenas é a atualização, né, do que, na verdade, a gente deveria estar recebendo há mais tempo. Há mais tempo. Né? E os colegas precisam parar de falar, é muito dinheiro. Gente, o nosso atendimento é complexo, a nossa profissão é complexa. Né? Por que outras profissões recebem aí 40, 50 mil mês e o dentista, que está ali com a vida nas mãos... Não está nem a metade disso. Nem a metade disso. Está ali com a vida de um paciente na mão e algumas pessoas tratam com desdém. Então, não se abata, não diga que é muito, não. Isso é só o começo. Então, gente, fiquem ligados nas redes sociais. A gente agradece você que nos acompanhou.
Não deixa de nos seguir lá no YouTube, nas nossas redes sociais, as redes sociais do Sindiodonto também, para que a gente possa estar sempre junto nessa nossa batalha. E, voltando o recado aos nossos deputados federais, nossos senadores, né, nos recebam nos seus gabinetes, porque a gente tem muita coisa para conversar com vocês. E aproveita semana que vem para botar em pauta algumas, Exato, né? A gente tem que botar algumas sessões aí que estão paradas. Vamos botar essas comissões para funcionar e a gente vai conseguir fazer com que a população brasileira tenha realmente esse presente, né? Porque eu considero isso um presente para a saúde do povo brasileiro. Gente, muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio do podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo.